vocês. Quem tem muita informação e já está preparado nos bastidores para conversar com a gente é o colunista do All Sport, também parceiro, grande Samir Carvalho, que já está virando sócio aqui do De Primeira. Samir, eu não vou te perguntar de cara quais clássicos você já viu, porque você viu que é difícil a concorrência com o PVC, o cara é muito viajado, né? Vamos deixar entre nós aqui que a gente é Baixada, 013, Santos, né? Então deixa ele ser mais viajado, porque ele e o Andrade, os caras são internacionais. Seja bem-vindo, meu amigo. Quais são as últimas do Corinthians? Fala, Razan, PVC, Bruno Andrade, o pessoal que nos acompanha no All Sport, no De Primeira. Não dá para falar muito. Meus clássicos são Corinthians-São Paulo, Corinthians-Palmeiras, Santos. Santos e Corinthians, está tudo envolvido sempre o Santos e o Corinthians, né? Não naveguei muito por aí, não. Agora, em relação ao Corinthians e a coluna de hoje no UOL, fala sobre o Pedrinho, que é considerado uma das maiores promessas do Corinthians aí dos últimos anos. É um atleta que já tem uma fama à la Hendrick, né, do Palmeiras, aliás, fez, né, parceria aí com o palmeirense por muito tempo nas categorias de base da seleção brasileira, fez a sua estreia no último sábado diante do Santo André, entrou ali por cerca de 30, 35 minutos, 36 do segundo tempo, no primeiro lance praticamente no primeiro lance pegou a bola, driblou 3 marcadores, é aquele jogador que falta no futebol brasileiro, do 1 contra 1, na saída do goleiro bateu de esquerda, quase fez o gol, e não é por isso, né, que pintou muita procura em relação ao mercado da bola, a Europa, pelo Pedrinho, né, por causa desse lance e dessa estreia aí de pouco mais de 10 minutos, porque já é um jogador bastante falado nos bastidores e que interessa, sim, ao futebol europeu. 6 clubes europeus já fizeram sondagens ao jogador, aos representantes. Ontem, essa informação saiu até no site Gol, eu confirmei a informação dentro do Corinthians, realmente existe muita sondagem, já chegou isso ao Corinthians, que vai chegar uma proposta no meio do ano, só que não existe nenhuma proposta oficial ainda. E aí eu fui procurar saber, avançar na história, se o Corinthians tem interesse em vender, porque o Corinthians, ultimamente, pintou proposta, o Corinthians está vendendo. O Corinthians, né, já negociou o Robert Renan, enfim, o Duqueiroz, qualquer jogador que tiver proposta no Corinthians, o Corinthians está aceitando vender. Agora, no caso do Pedrinho, veio a notícia que o Corinthians não vai vender o jogador, pelo menos nessa temporada, viu, Razan? O Corinthians já passou uma posição já para os interessados, também para os representantes do atleta. O Corinthians não tem interesse em vender o Pedrinho nesse momento. Normalmente, o Corinthians, claro, né, conhece os representantes dos jogadores e costuma passar um valor mínimo de negociação. Não é o valor da multa, que dificilmente, né, algum jogador é vendido pelo valor da multa, acontece, mas são casos raros. Não é o valor da multa, mas o Corinthians fala, por esse valor aqui eu aceito vender, até tanto. No caso do Pedrinho, né, que era Pedro até outro dia, subiu agora profissional, já pediu ser chamado de Pedrinho, o Corinthians avisou que não tem interesse, né, quer primeiro aproveitar aí o retorno técnico, aproveitar o jogador na equipe profissional e depois tentar fazer a maior venda da história. O Corinthians acredita que o Pedrinho vai ser a maior venda da história do clube, Razan. Caramba, informação importante essa que o Samir traz no fechamento da informação dele, da explicação da coluna. Só para pontuar para o pessoal que está ouvindo, Pedrinho pode associar aquele outro que, inclusive, o Bruno Andrade conhece lá de perto, diretamente de Portugal. É esse Pedrinho aqui, não é aquele outro não, né, Samir Carvalho? Não, aquele Pedrinho não, e aliás, no Corinthians dizem que não tem nem comparação em relação à qualidade técnica, viu, Razan? O Pedrinho é um jogador que tá acima, assim, no Corinthians, ele tá acima de todas as revelações dos últimos anos, inclusive das revelações atuais que o Lázaro tem promovido para a equipe principal. Por exemplo, o Biro renovou agora com o maior salário da base, mas o Pedrinho é considerado muito melhor que o Biro, muito melhor que o Giovani, então é um jogador realmente que tem fama de craque lá no Corinthians. Faz tempo, viu, que a gente não ouve falar isso no Corinthians. Eu converso muito com as fontes, e as fontes comigo são muito sinceras em relação à base do Corinthians. Eu ouço muito, a base do Corinthians está fraca, não tem muito jogador, mas o Pedrinho é o caso, é a exceção, é o único jogador que eu ouço grandes elogios mesmo, viu, Razan? Agora, sabe uma coisa que chama a atenção, a curiosidade entre o Pedrinho e o Pedrinho, além do nome, é que o Pedrinho, que hoje está no Atlético Mineiro, é a maior venda da história do Corinthians. 20 milhões de euros.
Verdade. Ou seja, esse novo Pedrinho poderia bater essa marca, então, Samir. Sim, se chegar uma proposta hoje de 15 milhões de euros, o Corinthians não vende. O Corinthians realmente acredita que vai ser a maior venda da história do clube e não tem interesse em negociar no momento. É claro, né? Vamos aguardar. Quando chegou um Real Madrid no meio do ano, a gente não sabe o que vai ser. Timbrado, timbrado, a gente não sabe. E esse Pedrinho que foi vendido com a maior da história do Corinthians e é um case, entre aspas, de sucesso do Benfica. O Benfica mal aproveitou o jogador, não deu certo e vendeu ao Shakhtar pelos mesmos 20 milhões de euros. Ou seja, o Benfica tem negociações que são impressionantes, não dá nem para entender. E no Corinthians, o Bruno, o pessoal o solta fogo. Foi solto, mas foi preso. E continua sendo julgado, indiciado e etc. Não, e no Corinthians o pessoal tem essa visão também do Benfica, que vendeu por um valor que acima do que esperava mesmo. Acredita que não venderia por tanto. Não funcionou e vendeu pelo menos. Comprou por 20, pouco tempo depois. Não funcionou, pouco jogou. Jorge Jesus não aproveitava e vendeu pelos mesmos 20 milhões de euros. O Benfica, mas não só o Benfica, os clubes em Portugal dão uma aula do que é comprar e depois vender. É isso que eu ia falar, porque normalmente são os clubes de entrada na Europa, né? Principalmente dos maiores, assim, das maiores ligas. Benfica e Porto fazem isso muito bem, André. Pega um jogador e repassa, né? O Enzo Fernandes foi contratado por 10 mais 8, 18 milhões, e em menos de 6 meses foi vendido por 121 milhões de euros. Esse é o famoso negócio da China. Isso aí, igual esse vai ser difícil. Alguém ter uma valorização tão grande num espaço tão curto de tempo que a Copa do Mundo joga o preço lá nas nuvens. Quem está nas nuvens e com seu canal Café do Setorista, também nosso querido Samir Carvalho, voando no YouTube aqui com a gente. Um café para vocês, que o pessoal chama de chá lá no meu canal, ó, porque dá pra um cafezinho especial com uma torra média, o pessoal não está muito atento, então o pessoal acha que é chá, mas qualquer hora vamos marcar para nós tomarmos um café de primeira, tá bom? Aí, garoto, agora ele fez o mix de milhões. Grande abraço para você, Samir Carvalho. Valeu mais uma vez pela participação. Valeu, Razan, valeu, PVC, Bruno e todo mundo que tá ligado aí.